Mas eu era menino na Água Rasa, morava numa casinha de 2 cômodos, a pobreza, e era um quintal, um corredor, 4 casas tinha ali, como falam a palavra, cortiço. E quando eu entrava no corredor que vinha lá da rua, cada casa, a porta da cozinha já era a porta de entrada. Então as pessoas batiam na porta de cada casinha dela e o morador ali atendia. Alguns irmãos da Água Rasa sabiam que morávamos ali. E numa noite eu estava dormindo e meu quarto ficou muito claro, todo fluorescente, assim essa lâmpada assim, e no meio daquele clarão veio um varão e fez assim: a paz de Deus. E eu fiquei com essa mão de carne, osso ali, mas de dentro desse corpo saiu uma outra mão. E eu peguei na mão dele. Quando ele me puxou, o meu corpo ficou e o meu espírito saiu junto com ele. Ele falou: vem comigo. Passei pelo forro, pelo telhado, porque o espírito, irmãos, guarda bem isso, não tem matéria que pode segurar o espírito. O espírito, ele passa a parede, ele passa telhado. Não é que eu tinha asa para voar. E começamos a subir. E quando fomos, uma altura alta, muito alta mesmo, paramos e aterrissamos em cima de uma laje de um prédio. E a hora que nós paramos ali, falou: para, escuta e veja. O meu olhar passava as lajes. Não é o olhar da carne, o olhar do espírito, do corpo espiritual que acompanhava aquele outro corpo espiritual que era um anjo do Senhor. E eu comecei a olhar. Aí eu vi que era um hospital. Eu vi os corredores, as enfermeiras, tudo ali trabalhando. E a hora que eu olhei num dos leitos, eu conheci. Era um irmão da Água Rasa. E eu falei para o anjo assim: esse eu conheço. Ele tampou assim com essa mão e fez assim: shh, cala, escuta e veja. E eu fiquei calado, olhando e escutando. De repente, lá de baixo começou a fazer um movimento circular muito escuro e foi subindo como uma espiral. E quando foi chegando perto dos andares que aproximavam onde ele estava, eu pensei na hora que fosse uma água suja. Mas quando eu fitei os olhos, eu vi a garra, pena, rabo, aquelas unhas compridas, e aqueles seres começaram a se destacar e dar risadas e gargalhadas. E aquele irmão velhinho que estava ali, ele começou a roncar igual um porco, uma sororoca de morte. E eu fiquei ouvindo ele fazer aqui, olhando aquele movimento. Aqueles seres pegou como fosse cordas assim de roupas velhas, como os presos usavam antigamente, chamavam aquilo de teresa. Era uma corda de lençóis, de roupas velhas, que eles usavam para fuga, para fugir. E começou a enlaçar em volta do leito dele. E do meio daquele velhinho saiu um homem muito mais velho, mais enrugado ainda, mais acabado, que dizia: não, não, não. E eles laçaram e começou a puxar ele para baixo. Ele dizia: não, não. A voz foi sumindo. Por quê? Olha o que saía da boca dele um pouco antes: que graça nada, é tudo mentira. Salvação, vida eterna nunca existiu. Palavra, congregação, revelação, tudo isso nunca aconteceu. Blasfemava. E ele foi puxado para baixo, e a voz sumiu. Eu olhei, o anjo olhou para mim e falou: esse perdeu o direito de subir e descansar com o Senhor no último suspiro. Então guarda bem, viu? A fidelidade com Deus não é hoje e amanhã não. Ser crente hoje, daqui a pouco abandonar. Deus te chamou para ser crente todos os dias da tua vida. E está aguardando Ele vir. Vamos para outro lugar, fomos. A palavra já não vai muito longe não, irmandade. Mas a minha responsabilidade com Deus, eu quero ir para minha casa e dormir em paz.
para outro lugar. Paramos outro prédio, da mesma forma, para resumir. E quando eu olhava, vi que era um hospital e tinha ali uma irmã que eu conhecia. E eu falei, posso falar o nome dela? Eu conheço. Pôs a mão de novo, cala, escuta e veja. E ela dizia bem assim: graças te dou, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Sofri muito. E começava a narrar a vida de cada um dos filhos, o esposo, tudo que ela passou, o cumprimento de tudo. E dizia, hoje minha carne dói, porque essa enfermidade me corrói, me consome, mas a minha consciência não dói. Eu estou te esperando. Vem, Senhor. Volta, Senhor. Vem, Senhor. Daqui a pouco do nosso lado passou uma comitiva de anjo que nos saudou. E na hora que nos saudou, não tinha, bendito é o Senhor, aquele estrapo velho, mas parecia um enxoval de noiva novinho. E começaram a desembrulhar. E aquela velhinha que clamava tombou a cabecinha devagarzinho, sem sororoca, sem nada. E do meio dela começou a levantar uma moça bonita, da pele rosada, de uns 15, 16 anos. Aleluia, os anjos envolveram ele naqueles lençóis flamejantes. E passou do nosso lado dizendo, vencedor, você venceu, agora tu vai descansar com o Senhor. Aleluia. Olha a igreja aqui agora na comunhão, é essa voz que Deus quer que você ouça. Glória a Deus. Olhei para o anjo e ele disse, essa sim venceu. Glória ao Senhor. E para ver que não era um sonho, e sim uma visão tão clara. No outro dia tinha na minha rua uma irmã, chamada irmã Belinha, que vinha lá de Borda da Mata, fazer penteado nas irmãs. Bendito é o Senhor. E uma irmã que ia lá todo sábado pentear, bateu na minha porta. Aleluia, eu escutando lá na cama. A minha mãe foi atender a irmã. E falou, irmã, fala que aqui que é, irmã, pode entrar, vamos tomar um café. Não, eu vou pentear meu cabelo na irmã Belinha, mas eu vim trazer o anúncio de 2 funeral. Nessa madrugada Deus recolheu 2 irmãos da Água Rasa. E quando eu ouvi aquilo, eu apertei o lençol e fiquei com medo, esperando o nome do irmão que achava que recolheu, não recolheu, mas da velhinha que ela deu, falei, Senhor, um desceu e outro subiu. E hoje Deus toma o servo aqui na hora da palavra para dizer, aleluia, o teu interior está sendo renovado nessa palavra, então você vai subir.